Então o Senhor mandou mensagem para nos mudar em quais áreas de nossas vidas? Todas as áreas. O que é que nós estamos fazendo com a mensagem da reforma alimentar, igreja? Responda hoje, para você mesmo e para Deus, em nome de Jesus. O que é que você, meu amado irmão, está fazendo com a mensagem da reforma alimentar, irmão? Você precisa responder isso para você mesmo. Não seja enganado. Não são só conselhos, queridos. São conselhos de Deus. A Bíblia diz que um conselho dado em tempo oportuno são como maçãs de ouro em salvas de prata. Quando Jesus Cristo falou com a igreja apóstata, ele diz o quê? Aconselho-te que de mim compre. O nosso Deus sempre deu conselhos, amados. Mas há muita piada hoje com a mensagem de saúde em nosso meio. Salvos pela soja. Piadinhas todo o tempo. E nós precisamos reconhecer que nós estamos sendo rejeitando a mensagem. Se um pregador vem hoje na igreja, queridos, traz os textos e prega, logo ele é um fanático, um extremista. Em nome de Jesus, irmãos. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa mensagem. O que está acontecendo, irmãos? Temos a mensagem da reforma no vestuário. Mas hoje nós não podemos praticamente falar, queridos, algumas coisas no tocante a esse assunto, mas a Bíblia traz princípios sobre pudor e modéstia, sim ou não? Claro, amados, que traz princípios. E o Senhor levantou o profeta para quê, amados? Para trazer uma mensagem específica para o nosso tempo. E há muita confusão em nossos dias. Amados, em nome de Jesus, existem roupas que são desonra para Deus, queridos. E algumas pessoas podem achar que o vestimento, a forma que eu me visto, não tem nada a ver com salvação. Mas o Espírito de Profecia diz, avaliamos o caráter de uma pessoa pelo estilo de vestuário que ela usa. As nossas palavras, vestidos e ações são pregadores vivos. Estão diariamente pregando, juntando com Cristo ou espalhando. Fala que podemos ler a mente de uma pessoa pelo estilo de vestuário que ela usa. Sim ou não? Sim, queridos. Mas a gente vem para a igreja com estilo de vestuário. Mas quando a gente vai para a rua, a gente usa outro, amados. E por que a gente não pode mais falar isso no nosso púlpito? Queridos irmãos, queridas irmãs. Homem não foi feito para estar desfilando por aí sem camisa. Nem com camisinha regata, apertadinha. Nós não fomos feitos para isso, amados. Porque nós somos sacerdotes, nós somos ministros. E nós devemos nos comportar de maneira decente, com modéstia e pudor em todos os lugares. Seja na praia, no lago, no rio, em todos os lugares, amados. Porque nós não sabemos quando é que o Senhor pode nos chamar para pregar a sua mensagem. Quando é que o Senhor pode nos levantar para entoar a voz e anunciar o Evangelho. Então, para nós, varões, nós temos que tomar cuidado com as roupas do mundo. As calças apertadas, amados irmãos, marcando as partes íntimas. As calças rasgadas. Não me diga que você é um sacerdote de Deus, usando na rua essas calças rasgadas de moda, queridos. O Espírito de Profecia é muito claro sobre isso. A Bíblia traz princípios profundos. Amadas irmãs, cuidado com a calça leg em nome de Jesus, irmãs. Em nome de Jesus, não existe roupa mais sensual com a calça leg, amadas irmãs. Ela marca todo o corpo. Em nome de Cristo, irmãos, eu falo isso com lágrimas nos olhos. Cristo pagou um preço muito alto, queridos. Ele está nos chamando a uma reforma elevada, amados irmãos. Nós estamos desprezando, queridos, os princípios da palavra de Deus e os claros reclamos de Deus através do Espírito de Profecia, amados. Nós temos gastado muito tempo, queridos, em diversões.
muito tempo em diversões. Mas o salmista diz: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Filipenses vai dizer tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é bom. Se existe algum louvor, se existem filtros da Bíblia, amados, para aquilo que deve ocupar o nosso tempo, que devemos assistir. Mateus 12:30 diz: todo aquele que não é por mim, Jesus vai dizer, é o que? É contra mim. Tudo aquilo que não ajunta, faz o que, igreja? Espalha. Tem meio termo, sim ou não? Tem meio termo, sim ou não? Não tem meio termo. Ou ajunta ou espalha. Se não está juntando, está fazendo o quê? Espalhando. Se não está por Cristo, está o quê? Contra Cristo. Então a neutralidade, ela faz o quê? Espalha. Neutralidade espalha, é contra Cristo. Nós precisamos nos decidir. Os covardes não vão entrar no reino de Deus. O princípio é muito claro. A Netflix, ela vai aperfeiçoar o meu caráter e me tornar mais semelhante a Jesus? Mas nós estamos preparando um povo para receber o selo de Deus. Jovens para serem mais consagrados do que Daniel e José, como foram no seu tempo. E por que nós não falamos então isso para os nossos jovens? Novela vai nos tornar mais semelhantes a Jesus? Filmes. Irmãos, com todo respeito aos homens, torcer para time de futebol nos torna mais semelhantes a Jesus? Irmãos, eu gostava muito de futebol, muito. E eu quero dizer aqui para os meus irmãos homens, demais de futebol. Gostava demais. Joguei futebol amador na minha região, irmãos, vários campeonatos amador na minha região, vários. Fui dono de time. Quando a minha esposa me conheceu, eu levava ela para jogar futebol. Joguei campeonato na igreja Adventista Sétimo Dia, queridos. Campeonato da seleção da igreja Adventista Sétimo Dia da região. Joguei campeonato, muito campeonato amador. Há neutralidade, sim ou não? Não. O futebol mesmo adventista, queridos, é uma vergonha. O nosso time foi excluído no campeonato, queridos. A igreja adventista não pôde mais participar do campeonato de futebol da região entre as igrejas, pelo nosso testemunho. Pelo nosso testemunho. E quem joga futebol aqui sabe que não é um ambiente que nos consagra. Porque os irmãos estão jogando bola, eles estão xingando lá de manhã e vêm pregar de noite na igreja. Anciãos, pastores. E a gente acha que está tudo bem. A gente para horas para assistir a partida de futebol, achando que aquilo não afeta a gente. Mas o quanto as nossas esposas sofrem sem a nossa presença, os nossos filhos sem a nossa presença. Quando o time perde, a gente fica chateado, a gente não quer mais nem ter prazer em fazer as coisas com a família. Colocar uma camisa do Palmeiras vai me ajudar a pregar para o corintiano, sim ou não? Não! Colocar uma camisa do Flamengo vai ser mais fácil para pregar para o vascaíno. Então isso aí está ajudando no reino de Deus. Isso é idolatria, irmãos. E precisa ser dito. Ainda que os irmãos não gostem, que odeiem. Porque uma voz tem que soar em nosso meio, avisando a igreja. Isso não vai nos preparar. Isso vai nos destruir. Porque não nos assemelha mais a Jesus. Os princípios são contrários. Chama o irmão que é perna de pau para jogar com você. Vê se você quer que o irmão joga. Quer que ele jogue sim ou não? Não, porque lá tem acepção de pessoas. Lá não importa competir, o que importa é ganhar. Se preciso for, minta, machuque, disputa. Lá não tem solidariedade, lá tem competitividade. Nós precisamos ser diretos. É o tempo, irmãos, de nós anunciarmos. E as pessoas precisam fazer uma decisão entre os que servem a Deus e os que servem a si próprios. Nós paramos com facilidade para assistir uma partida de futebol que é quase 2 horas. Mas como é a nossa comunhão diária? Muito mais coisas, irmãos, precisam estar diante de nós. E hoje nós precisamos tomar uma decisão como igreja, irmãos. Como igreja. Ou nós vamos aceitar a voz profética para que ela opere em nosso meio e nos eleve, nos transforme para sermos mais semelhantes a Jesus. Ou, queridos, nossa vida ela vai se transformar em trevas. Nós vamos andar como Isaías disse, cambaleando, embriagados, não de vinho, mas por estarmos voluntariamente fechando os olhos à voz profética. Como é que eu vou consagrar os jovens da igreja?
É trazendo para os jovens uma programação mais animada, mais divertida. É isso que os jovens precisam. Eu quero falar com os jovens da igreja. Eu quero a atenção dos jovens da igreja, em nome de Jesus. Eu quero ler para os jovens alguns textos. Como é que nós vamos ter uma juventude consagrada na igreja? É fazendo programas animados? É trazendo música diferente para os jovens da igreja? É falando com eles de forma diferente? Quando eu olho na Bíblia e vejo Paulo falando com Timóteo, queridos, a linguagem de Paulo para Timóteo foi uma linguagem quase que militar, amados. E hoje, a depender da forma que você fala com o jovem, parece que o jovem não está preparado. Amados, os nossos jovens, eles precisam ser capacitados e treinados para, como porta-vozes de Deus, romperem com as trevas neste mundo mau e sombrio, amados. E o que nós gostamos de fazer com a nossa juventude? A minha idade agora, muitos já não me consideram mais como jovem. Tempo atrás os cabelos começaram a ficar brancos, comecei a usar óculos, foi passando. E antigamente eu pregava muito na igreja em programas jovens. Hoje eles querem sempre jovens, né? Jovens, eles gostam de jovens ou pessoas que falem como jovens. Que falam assim, não precisa ser jovem, mas tem que ter o espírito o quê? O espírito jovem. Só que muitas vezes o espírito jovem é mal interpretado. O que é o espírito jovem hoje? É vir na igreja e ficar trazendo o que para a igreja? Piada, irmãos. Uma mensagem suave, que é o jovem rir, dá algumas gargalhadas, fica confortável, no final coloca um fundo musical, faz um apelo, o jovem vem aqui à frente. Nunca mudou. Nunca mudou, porque as setas da convicção não penetraram nele. Agora, olha o que o Espírito de Profecia diz sobre isso. Preste muita atenção em nome de Jesus. Preste muita atenção em nome de Jesus. O que pode um ministro fazer sem Cristo? Verdadeiramente nada. Então, se ele for um homem frívolo e gracejador, ele não está preparado para realizar o dever sobre ele colocado pelo Senhor. Sem mim, diz Cristo, nada podeis fazer. As palavras levianas que lhe saem dos lábios, as frívolas piadas, as palavras pronunciadas para provocar riso, são todas condenadas pela palavra de Deus. E estão inteiramente fora de lugar no púlpito sagrado. O que nós vamos fazer? Eu tenho a boca de Deus falando por meio de sua serva, e eu tenho as nossas opiniões, os nossos desejos. Ele falou o quê? As palavras pronunciadas para provocar riso são todas condenadas pela palavra de Deus, estão fora de lugar onde? Não que você não possa rir em algum lugar, mas estão fora de lugar onde? No púlpito sagrado. Como é que um pastor pode rir em tamanha deformidade espiritual que nós estamos? Ou um ancião, ou um mensageiro, ou um missionário. É época de chorar, irmãos, com a igreja. A época é de chorar, amados. Todo cuidado dos pastores é pouco, especialmente quando diante dos jovens. Escuta, todo lugar dos pastores é pouco, especialmente quando diante dos jovens. Eles não devem usar nenhuma palavra leviana, gracejo ou piada, mas lembrar-se que estão no lugar de Cristo e que devem ilustrar pelo exemplo a vida de Cristo. Cristo nunca levava a verdade sagrada ao nível do comum, e as ilustrações humorísticas que alguns ministros do Evangelho usam jamais foram proferidas por seus lábios divinos. Cristo não usava ilustrações para divertir e provocar riso. O mestre divino não usava ilustrações que projetassem a menor sombra sobre a alma. As suas palavras eram do mais puro e elevado caráter. Ele nunca condescendeu em pronunciar algo cômico a fim de chamar a atenção do público. Porque alguns vão dizer assim, não, a piada é só uma didática, uma estratégia para fazer o quê? Para aprender a atenção. Mas o que está escrito? Ele nunca condescendeu em pronunciar algo cômico para chamar a atenção do público. Qual é o alvo do ministério? É misturar o cômico com o religioso? O teatro é aqui o lugar para trás das exibições. Se Cristo for formado interiormente, se a verdade com o seu poder santificador for levada para o santuário íntimo da alma, não tereis homens folgazões, que é de jovialidade frívola,
Nem terei também homens ásperos, mal-humorados, intratáveis, a ensinar as preciosas lições de Cristo às almas que perecem. Tampouco é alvo da pregação divertir. Alguns ministros têm adotado um estilo de pregação que não exerce a melhor influência. Tem se tornado hábito seu misturar piadas em seus discursos. A impressão assim exercida sobre os ouvintes não é um cheiro de vida para a vida. Não devem os ministros introduzir histórias divertidas em sua pregação. O povo precisa de ração pura, completamente limpa da palha. Pregai a palavra foi a recomendação que Paulo deu a Timóteo. E esta é também a nossa comissão. O ministro, agora preste atenção. Agora preste atenção, amados, no que eu vou ler para vocês. O ministro que mistura o contar piadas em seu sermão está usando fogo estranho. Deus é ofendido, desonrado a causa da verdade, quando seus representantes descem ao uso das palavras banais e frívolas. Queridos, nós estamos no grande dia da expiação, amados. Nós estamos no grande dia da expiação. Querida igreja, o Espírito Santo ele trabalha de muitas formas em nosso meio. Ele instrui. E nós podemos ver pela palavra de Deus como Deus ele levantou os seus profetas para falar em todo momento. Nós aprendemos um pouco sobre a importância ao longo da história humana da voz profética. Nós vimos que até Jesus considerava a palavra escrita mais importante do que a sua experiência. Pedro também, ao ouvir a palavra do Senhor no Monte da Transfiguração, ele coloca a palavra dos profetas, a palavra profética, acima da experiência do que ele tinha escutado. Então nós aprendemos com certeza hoje, nessa manhã, a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, ele instrui e ele também repreende. Nós precisamos reconhecer, amados, que nós estamos atrás do que Deus esperaria que nós estivéssemos. Nós estamos rejeitando algumas mensagens quase que por completas. Mas o mesmo Espírito que instrui, repreende, ele nos consola. Amados, o céu vai ser muito precioso, queridos. O sacrifício foi muito grande, amados. A cruz de Cristo é muito valiosa. Aqueles homens no passado, eles sentiam prazer em entregar a vida por Cristo. E hoje o Senhor não está pedindo que nós morramos mais pelo seu nome. O Senhor está esperando hoje que homens, mulheres, crianças e idosos vivam pela sua palavra. No passado ele chamava homens a morrer pelo seu nome. Hoje ele quer o quê? Pessoas que vivam por toda a palavra que sai da boca do Senhor. Por isso hoje, amada igreja, em o nome de Jesus, hoje que se vocês escutam a voz de Deus, falando por meio de sua palavra, se há alguma coisa que está impedindo que essa palavra entre e opere a mudança na sua vida, hoje você pode reconhecer a sua debilidade, hoje você pode se reconsagrar, e eu não tenho dúvida, Deus está preparando um povo especial, um povo que é propriedade dele, um povo peculiar, amados, que está sendo preparado para viver na realidade do céu, um povo que aprende aqui na terra a linguagem de Canaã, um povo que sabe sofrer por amor de Cristo, um povo que quando é injuriado não injuria, amados, um povo, queridos, que quando sofre os ataques de Satanás não revida. Deus está levantando na terra um povo que viva por toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu não tenho dúvidas, amados, que aqui neste lugar, nesse distrito, hão de se levantar pessoas para testemunharem do poder de Deus em suas vidas. Que Deus abençoe a você que veio aqui hoje, esta manhã. O nosso movimento foi levantado como um movimento vitorioso, amados. A imagem de Cristo há de se reproduzir perfeitamente em seus filhos, queridos irmãos. O Espírito Santo pode hoje nos fortalecer, queridos. É tempo de um reavamento em nossas fileiras. É tempo de uma reforma em nossos meios. E você hoje, amado, pode dar o primeiro passo em direção a este caminho. Reconhecendo primeiro a sua debilidade e a sua fraqueza. Porque é fácil esse caminho para cada um de nós? Não!
É uma morte a cada dia. É abrir mão dos nossos gostos, das nossas opiniões, do que a gente gosta de fazer para se adequar à luz que Deus tem nos dado. Mas o Senhor está nos dando prazer, queridos, de viver em conformidade à vontade dEle. O Senhor está transformando as nossas vidas, amados. Há pessoas já incendiadas no meio da apostasia do povo de Deus. E esse é o momento, queridos, de nós tomarmos decisões. Nós vamos ouvir uma mensagem especial. E enquanto essa mensagem é cantada, você pode elevar a Deus uma oração e se entregar mais uma vez a Ele hoje, nesta manhã.